Capítulo 29, exercício 33. As duas metades do bastão da figura EX 29 e 33 estão uniformemente carregados com mais ou menos Q. Qual é o potencial elétrico no ponto indicado a uma distância D do bastão? Bom, o problema aqui indica, ele não fala explicitamente, mas ele indica pelo menos de que esse ponto estaria exatamente no centro entre os dois bastões. Isso é do bastão. Isso é, do lado direito estaria carregado com carga negativa menos Q e o lado esquerdo estaria carregado com carga positiva mais Q. E a ideia é calcular o potencial no ponto D, que está no centro entre os dois. Bom, se eu for calcular o potencial, independente do tipo de carga que eu tenha, a forma é bem simples. O que eu tenho que dividir é o bastão em pequenos pedacinhos, estabelecer a minha referência. No caso, a minha referência aqui seria a direção Y, e no caso aqui eu vou colocar para cá a direção X, porque eu escolhi o lado positivo, mas na verdade isso é arbitrário, tanto faz, de X. E a distância entre a carga e o ponto central é x. Consequentemente, a largura da minha carga é dx, e a minha carguinha que eu dividi tem a quantidade de carga dq. Bem, eu quero calcular o potencial dessa carga dq no ponto a distância d. E eu sei que entre essa carga e o ponto D, eu vou chamar de distância r. Bom, consequentemente, se essa pequena carga que eu dividi ela é infinitesimal, como eu descrevi aqui, o processo é o mesmo do cálculo do campo elétrico que a gente aprendeu nos capítulos anteriores. Isso é, a ideia é que o meu pequeno potencial infinitesimal gerado por esta carga, que é K dq sobre a distância r, certo? É somado por todas as cargas do bastão. A diferença entre o cálculo do potencial e o cálculo do campo elétrico é um vetor. Então a gente vai somar vetores. E no caso do potencial, não. Ele é escalar, porque a gente vai somar um número. Então não tem aquela questão da componente na direção X ou na direção Y. Cada pequena carga vai gerar um valor e esse valor vai ser somado para todas as cargas. No nosso caso, a minha distância, a minha variável é x. Para cada carga dq, o que varia no caso é o x. E o que eu vou fazer é simplesmente colocar a expressão em função de x, que no caso fica k dq sobre r, onde r é a hipotenusa desse triângulo aqui, que é a raiz de x ao quadrado mais d ao quadrado. A única coisa que falta é eu relacionar o meu dq com o x. E o meu dq eu relaciono da seguinte forma. O meu dq é a densidade de carga lambda vezes dx. Ora, o meu lambda, na verdade, é Q sobre o comprimento, que no caso é L sobre 2. Certo? Então, vezes dx. Esse é o meu dq. Substituindo na expressão do potencial, nós vamos ter o nosso potencial igual a K, Q, 2, por causa do L sobre 2, dividido por L, certo? Dx dividido pela raiz de x ao quadrado mais d ao quadrado. Bem, a soma do meu potencial é a soma dessa expressão, já que o resto é constante. De 0 a L sobre 2. Por que 0? Porque no ponto central ele é 0 e no fim da barra ele é L sobre 2. Bom, por que eu só estou colocando metade da barra? Porque o potencial obedece ao princípio de superposição. Se eu somo só uma parte da barra, depois eu somo a outra parte da barra, e o potencial total é a soma das duas. Certo? Então a gente vai ter o potencial total como a soma dos dois lados. Então eu faço, como ele tem cargas diferentes, eu somo de um lado, depois somo do outro, e depois somo o potencial dos dois lá no ponto D.
tá? Bom, e o resultado dessa expressão, dessa integral, é o seguinte: 2kq sobre L, a primitiva da integral é log neperiano do módulo de x mais raiz de x ao quadrado mais d ao quadrado, e os limites de integração são de 0 a L, de 0 a L sobre 2. Então, substituindo, a gente tem essa expressão. Aqui o módulo não vai ser necessário, porque a gente não está lidando com valores negativos, todos os valores são positivos, então não tem necessidade do módulo, porque ele vai ser tudo positivo mesmo, e fica essa expressão para o potencial de metade da barra positivo. Bom, esse problema é simétrico, então metade da barra negativa vai dar exatamente o mesmo potencial, só que como a carga é negativa, o potencial é negativo. Consequentemente, a soma dos dois potenciais no ponto D dá 0. Bem, por que eu não falei isso logo de uma vez? Porque eu queria fazer essa conta para vocês, para mostrar como é que se calcula o potencial de uma barra no ponto D. Mas, na verdade, desde o início, eu poderia de cara dizer o seguinte: se eu pego um pequeno pedaço de carga do lado esquerdo, eu tenho simetricamente oposto uma outra carga do lado direito, cujo potencial é 0. Total é 0, a soma dos dois. Isso é, a soma do potencial da barra do lado esquerdo é igual à soma do potencial da barra do lado direito, e uma vai ser positiva, a outra vai ser negativa no ponto D, então o potencial total no ponto D é 0. Então, o potencial do lado negativo vai ser igual ao potencial do lado positivo, só que negativo. Então, a soma do potencial, o potencial no ponto D vai ser 0. É isso.